Tendo dois pais, tive a escolha entre pontos de vista contrastantes, a visão de um homem rico e a de um pobre. Um dos meus pais dizia: o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O outro: a falta de dinheiro é a causa de todos os problemas. O contraste entre suas ideias, especialmente no que se referia ao dinheiro, era tão extremo que ficava curioso e intrigado. Comecei a pensar profundamente sobre o que cada um deles dizia. Uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos, os pobres mais pobres e a classe média luta com as dívidas é que o dinheiro não é um tema ensinado em casa ou na escola. O que um pai pobre pode dizer a respeito de finanças a seu filho? Ele diz simplesmente: fique na escola e estude muito. O filho pode se formar com ótimas notas, mas terá uma programação financeira e uma mentalidade de pessoa pobre. Infelizmente, lidar com o dinheiro não é ensinado nas escolas. Elas se concentram nas habilidades acadêmicas e profissionais, mas não nas financeiras. Isso explica por que médicos, gerentes de banco e contadores versados, que tiveram ótimas notas enquanto estudantes, terão problemas financeiros durante toda a sua vida. Um pai costumava falar: não posso comprar isso. O outro proibia o uso dessas palavras, insistia em que eu falasse: o que posso fazer para comprar isso? Um afirmava: nossa casa é nosso maior investimento e patrimônio. O outro: a minha casa é uma dívida, e se sua casa for seu maior investimento, você terá problemas. Ser o resultado da criação de dois pais fortes me proporcionou o luxo de observar o impacto de diferentes formas de pensar sobre a própria vida. Observei que as pessoas moldam suas vidas por meio de seus pensamentos. Há uma diferença entre ser pobre e estar quebrado. Estar quebrado é temporário, a pobreza é eterna. Observei que meu pai pobre não era pobre por causa do dinheiro que ganhava, que era bastante, mas por causa de seus pensamentos e ações. Quando garoto, tendo dois pais, me tornei consciente de que deveria ser cuidadoso com os pensamentos que decidisse adotar como meus. O mundo se move cada vez mais rápido. Assim, quanto mais rápido tomar uma decisão, mais chances você tem de aproveitar as oportunidades, antes que outra pessoa o faça. Na maioria das vezes, a vida não fala com você. É como se lhe batesse. Cada pancada significa dizer: acorde, quero que você aprenda alguma coisa. A vida bate em todos nós. Alguns desistem, outros lutam. Alguns aprendem a lição e seguem em frente. Recebem satisfeitos os trancos da vida. Para esses, isso significa que precisam e querem aprender alguma coisa. Então aprendem e continuam seu caminho. A maioria desiste e uns poucos, como você, lutam. Se aprender esta lição, se tornará um jovem sábio, rico e feliz. Se não aprender, passará a vida culpando um emprego, um baixo salário ou seu chefe pelos seus problemas. Passará a vida esperando por um golpe de sorte que resolva seus problemas financeiros. Se for o tipo de pessoa que não tem garra, desistirá toda vez que a vida bater em você. Se for assim, passará sua vida buscando segurança, fazendo as coisas esperando por algo que nunca vai acontecer. E então, morrerá como um velho tedioso. É melhor que você mude seu jeito de pensar. Pare de me culpar pensando que eu sou o problema. Se pensar que eu sou o problema, então terá que me transformar. Se perceber que o problema é você, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. A maioria das pessoas quer que todos no mundo mudem, menos elas próprias. Mas eu lhe digo, é mais fácil mudar a si próprio que a todos os demais. Veja, aprender de verdade exige energia, paixão e uma motivação ferrenha. A raiva é uma grande parte dessa fórmula, pois a paixão é uma combinação de raiva e amor. No caso do dinheiro, a maioria das pessoas prefere não arriscar e se sentir segura. Elas não são conduzidas pela paixão, mas pelo medo.
Algumas pessoas dizem que exploro os empregados porque não pago tanto quanto a usina de açúcar ou o governo. Eu digo que as pessoas exploram a si mesmas. O medo é delas, não meu. A maioria das pessoas fica 4 anos em uma faculdade e aí encerra os estudos. Eu sei que o meu estudo sobre finanças vai continuar por toda a minha vida, simplesmente porque quanto mais eu sei, mais descubro que ainda tenho que aprender. As pessoas em geral nunca estudam o assunto. Trabalha-se, recebe-se o salário, confere-se os canhotos do talão de cheque e isso é tudo. E ainda se espantam porque têm problemas financeiros. Então, pensam que mais dinheiro vai resolver a situação e não percebem que o problema é a falta de instrução financeira. Esse é o preço de só saber como trabalhar pelo dinheiro, em vez de estudar para saber como fazê-lo trabalhar para você. A maioria das pessoas tem um preço, e isso por causa de 2 emoções humanas, o medo e a ambição. Primeiro, o medo de não ter dinheiro as leva a trabalhar arduamente, e quando recebem o pagamento, a ambição ou o desejo as leva a pensar nas coisas maravilhosas que podem ser compradas, então se define o padrão. Acordar, ir para o trabalho, pagar contas, acordar, ir para o trabalho, pagar as contas. Ofereça-lhes mais dinheiro e elas continuarão o ciclo, aumentando também as despesas. É a isso que chamo de corrida dos ratos. É perfeitamente normal querer coisas melhores, mais bonitas, mais divertidas ou empolgantes. Portanto, as pessoas também trabalham por dinheiro por causa do desejo. Elas desejam o dinheiro pela alegria que, acreditam, ele pode comprar. Mas a alegria que o dinheiro traz muitas vezes tem curta duração e é preciso mais dinheiro para adquirir mais alegria, mais satisfação, mais conforto, mais segurança. Assim, continua-se trabalhando, pensando que o dinheiro um dia acalmará suas almas perturbadas pelo medo e pelo desejo, mas o dinheiro não pode fazer isso. Evitar o dinheiro é tão neurótico quanto ser apegado a ele. Muitas pessoas dizem, o dinheiro não importa, mas trabalham 8 horas diárias, isso é uma negação da verdade. As emoções são o que nos tornam humanos, elas nos tornam reais. A palavra emoção representa a energia em ação. Seja sincero a respeito de suas emoções e use sua mente e suas emoções a seu favor, não contra você. Quero ensiná-los a dominar o poder do dinheiro, a não ter medo dele, e isso não é ensinado na escola. Se não aprenderem isso, se tornarão escravos do dinheiro. A causa principal da pobreza ou das dificuldades financeiras está no medo e na ignorância, não na economia, no governo ou nos ricos. É o medo que instalamos em nós mesmos e a ignorância que mantém as pessoas presas na armadilha. A maioria das pessoas usa o medo e a ambição contra si mesmos. Isso é o começo da ignorância. Grande parte das pessoas passa a vida atrás de contra-cheques, aumentos salariais e segurança no emprego por causa dessas emoções de desejo e medo, sem se questionar realmente para onde esses pensamentos conduzidos pela emoção as estão levando. É como a história do burro que movimenta a carroça enquanto seu dono fica balançando uma cenoura à frente de seu nariz. O dono do burro vai aonde deseja ir, mas o burro corre atrás de uma ilusão. Amanhã só haverá outra cenoura para o burro. O que aumenta o medo e o desejo é a ignorância. Por isso que pessoas ricas com muito dinheiro muitas vezes têm mais medo à medida que ficam mais ricas. O dinheiro é a cenoura, a ilusão. Veja, a escola é muito importante. Vocês vão à escola para aprender uma habilidade ou uma profissão e a se tornar um membro útil da sociedade. A escola os treina de modo que nossa cultura possa florescer. Infelizmente, para muita gente, a escola é o fim e não o início. Passar a vida com medo, sem jamais explorar os seus sonhos, é cruel. Trabalhar arduamente por dinheiro, pensando que comprará aquilo que lhes trará felicidade, é também cruel.
Acordar no meio da noite apavorado com as contas a pagar é uma forma de vida horrível. Viver uma vida determinada pelo valor em seu contra-cheque não é realmente viver. Se as escolas ensinassem as pessoas sobre finanças, haveria mais dinheiro e preços mais baixos. Mas as escolas estão preocupadas em ensinar as pessoas a trabalharem pelo dinheiro e não a controlarem o seu poder. Aprenda a usar suas emoções para pensar e não pensar com elas. Vou levá-los pelo caminho dos espinhos. É um lugar que quase todos evitam. Se forem comigo, abandonarão a ideia de trabalhar por dinheiro e aprenderão a fazer o dinheiro trabalhar para vocês. O caminho dos espinhos representa nosso medo e ambição. Confrontar os temores, fraqueza e carência, selecionando os nossos pensamentos, é a saída. Lembrem-se do que disse antes, um emprego é apenas uma solução temporária de curto prazo para um problema de longo prazo. A maioria das pessoas só tem um problema em mente e é de curto prazo. São as contas do fim do mês, a boneca de piche. O dinheiro passa a conduzir suas vidas, ou, melhor dizendo, o medo e a ignorância em relação ao dinheiro. Em 1994, me aposentei. Eu estava com 47 anos e minha mulher, Kim, com 37. A aposentadoria não significa deixar de trabalhar. Quer dizer que, se não houver mudanças cataclísmicas inesperadas, podemos trabalhar ou não, e a nossa riqueza continuará aumentando automaticamente, ficando bem à frente da inflação. Acho que isso representa a liberdade. Nossos ativos são suficientemente grandes para crescer por si próprios. É como plantar uma árvore. Você a rega durante anos e então ela não precisa mais disso. Suas raízes são suficientemente profundas. Então a árvore lhe proporciona sombra a seu bel prazer. Estou muito preocupado com o fato de que as pessoas se preocupam excessivamente com dinheiro e não com sua maior riqueza, a educação. Se as pessoas estiverem preparadas para ser flexíveis, mantiverem suas mentes abertas e aprenderem, se tornarão cada vez mais ricas durante as mudanças. Se pensarem que o dinheiro resolverá seus problemas, receio que terão dias difíceis. A inteligência resolve problemas e gera dinheiro. Dinheiro sem inteligência financeira desaparece depressa. A maioria das pessoas não percebe que na vida não importa quanto dinheiro você faz, mas o quanto conserva. Assim, quando as pessoas perguntam como devo começar ou diga-me como enriquecer rapidamente, frequentemente ficam desapontadas com a minha resposta. Eu simplesmente lhes digo o que meu pai rico me falou quando eu era um moleque. Se quiser ficar rico, você precisa ser financeiramente proficiente. A garotada sai da escola sem qualquer arcabouço financeiro. Um dia, insones e endividados no subúrbio, vivendo o sonho americano, decidem que a resposta para seus problemas financeiros está em achar um meio de enriquecer rapidamente. A contabilidade possivelmente é um dos assuntos mais confusos e enfadonhos do mundo, mas se quiser ser rico em longo prazo, ela pode ser crucial. Você precisa entender a diferença entre um ativo e um passivo e comprar ativos. Se deseja ser rico, isso é tudo o que precisa saber. É a regra principal. É a única regra. Isso pode parecer absurdamente simples, porque não se tem ideia do quanto é complexa. A maioria das pessoas tem dificuldades financeiras porque não conhece a diferença entre um ativo e um passivo. Os ricos adquirem ativos, a classe média e baixa adquirem passivos pensando que são ativos. O que define se algo é um ativo ou um passivo não são as palavras, mas os números. Um ativo coloca dinheiro no meu bolso, independentemente de eu trabalhar ou não. Um passivo o tira. Se quer ser rico, simplesmente passe sua vida comprando ativos. Se quer ser pobre ou pertencer à classe média, adquira passivos. A improficiência, tanto de palavras quanto de números, é a base das dificuldades financeiras. Os ricos são ricos porque possuem um nível de proficiência superior ao das pessoas com dificuldades financeiras.
Em 80% das famílias, a trajetória financeira é um percurso de trabalho árduo na tentativa de progredir. Não porque não ganhem dinheiro, mas porque passam suas vidas comprando passivos em vez de ativos. O dinheiro muitas vezes expõe nossas falhas humanas. É como um holofote sobre aquilo que desconhecemos. O dinheiro só acentua o padrão de fluxo de caixa que está em sua mente. Como os estudantes deixam a escola sem habilidades financeiras, milhões de pessoas instruídas alcançam o sucesso em suas profissões, mas depois se deparam com dificuldades financeiras. Trabalham muito, mas não progridem. O que falta em sua educação não é saber como ganhar dinheiro, mas como gastá-lo. O que fazer com ele depois de ganhá-lo. É o que se chama de aptidão financeira. O que você faz com o dinheiro depois que o ganha. Como evitar que as pessoas lhe tomem o dinheiro. Quanto tempo você o conserva e o quanto dele trabalha para você. Uma pessoa pode ser muito instruída, bem-sucedida profissionalmente e ser improficiente do ponto de vista financeiro. Essas pessoas muitas vezes trabalham mais do que seria necessário porque aprenderam a trabalhar arduamente, mas não a fazer o dinheiro trabalhar para elas. Os problemas financeiros das pessoas não são resolvidos com mais dinheiro, mas com inteligência. O padrão de se considerar o imóvel residencial como investimento e a filosofia de que aumento de salário representa poder adquirir uma casa maior ou gastar mais são a base do atual endividamento da sociedade. Esse processo de despesa crescente faz com que as famílias se endividem mais e tenham mais instabilidade financeira, mesmo quando progridem no emprego e recebem aumentos salariais regulares. Esta é uma vida muito arriscada, decorrente da precária instrução financeira. Os problemas financeiros geralmente resultam do trabalho de uma vida feita para outras pessoas. Muita gente chegará sem nada ao fim de uma vida inteira de trabalho. Um dos problemas com a escola é que frequentemente você se transforma naquilo que estuda. O erro de se tornar aquilo que estuda é que muitas pessoas se esquecem de cuidar do seu negócio. Passam a vida cuidando dos negócios de outras pessoas e as enriquecendo. Para ter segurança financeira, a pessoa precisa cuidar do seu negócio. Ele gira em torno da sua coluna de ativos, em oposição à sua coluna de renda. Comece a cuidar do seu negócio. Mantenha o seu emprego, mas comece a comprar ativos reais e não passivos ou objetos pessoais que perdem seu valor real assim que chegam à sua casa. Reduza as despesas e os passivos e forme diligentemente uma base sólida de ativos. Quando digo para cuidar de seus negócios, refiro-me à formação e à manutenção de uma coluna sólida de ativos. Se um dinheiro entrar lá, nunca o deixe sair de lá. O melhor disso tudo é que dinheiro trabalha sem reclamar, 24 horas por dia e pode fazê-lo durante gerações.